Nós temos uma promessa em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Qual que é o drama desta proposta, ou desta promessa? É que ela é dada à igreja de Filadélfia. Depois, a última igreja é a igreja de Laodiceia. Na cronologia das igrejas, quando nós olhamos da igreja 1 a 7 do Apocalipse, a igreja de Filadélfia e Laodiceia convive no mesmo período temporal. O que nós observamos é que há um contraste entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia tem pouca força, ela é pequena em número. No entanto, ela é firme na fé, ela prega o evangelho, ela vive, anda com Deus. Já a igreja de Laodiceia colocou Jesus para o lado de fora. Ele está à porta batendo, querendo entrar, mas essa igreja não é morna, não é fria e nem é quente. Ela precisa comprar colírios para ungir os seus olhos. E quando nós falamos de colírios para ungir os olhos, nós estamos olhando para Efésios, no capítulo 1, verso 18, quando o apóstolo Paulo fala que ora para que os olhos do nosso entendimento do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos conhecer qual é a razão de nossa chamada, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós. Então nós precisamos orar ao Senhor. Paulo também fala aos Efésios no capítulo 5, desperta você que está dormindo, levanta-te de entre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Isso significa que a igreja de Laodiceia depende de um despertamento. Observa que quando Jesus fala em Mateus, no capítulo 13, sobre o trigo e o joio, ele diz que o trigo é muito parecido com o joio. A igreja de Laodiceia, ela tem a predominância do joio sobre o trigo. Por isso, elas pensam que é rica, mas não sabe que é pobre, nu, e que ela precisa se vestir de vestes de salvação. Isso nos faz lembrar da parábola em que Jesus fala das 5 virgens, das 10 virgens, 5 com olhos e 5 sem. O óleo é a representação do Espírito Santo. Se 5 virgens estão sem óleo, é porque são mulheres que não nasceram de novo, mas têm um proceder de acordo com a lei, e aos olhos da lei elas parecem tão puras quanto as 5 virgens que têm o óleo. As 5 virgens que têm o óleo, elas nasceram de novo. Então o arrebatamento é dado para todo aquele que nasceu de novo, porque este é a habitação do Espírito Santo. Ele foi selado pelo Espírito Santo. E nós devemos entender que tanto a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, quanto a de Laodiceia são as igrejas dos últimos dias. Uma está destinada ao arrebatamento, a outra precisa passar pelo despertamento. E desde 1948 nós entramos nos dias de Noé. E Paulo, falando a Timóteo, ele diz que o Espírito diz expressamente que esses dias serão difíceis, porque haverá espíritos enganadores. Então, nós precisamos de muito discernimento, de muita oração, de muita vigilância, porque os sinais da vinda do Senhor se manifestam cada vez mais e a volta do Senhor está muito próxima. Que o Senhor seja louvado.